Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quando eu vi essa notícia do avião que caiu, com o empresário e a família toda, perda aí de 7 pessoas, eu não corri para fazer vídeo. Como vocês sabem, eu não faço questão de ser o primeiro a falar. Eu faço questão de ser o primeiro a apontar fatos que outros não perceberam, o que está em oculto, isso sim. Então, hoje em dia é muito difícil você dizer, olha, aconteceu isso e isso e aquilo. Até porque as regras mudaram muito, não é mais como antigamente que você vinha aqui para o YouTube e você falava o que você bem entendia. Hoje já não é mais assim, você não pode fazer certas afirmações, do contrário seu vídeo fica limitado e pode até ser deletado do canal à custa de um strike. Enfim, primeiro ponto, o vídeo que chamou a atenção até da própria mídia sensacionalista da Record, eles falando que como é que alguém começa a filmar a aeronave e de repente para e volta apenas quando cai. Vamos ver essa imagem que com certeza você já viu, mas vamos ver juntos com um olhar mais desperto. São as últimas imagens do King Air 360 antes da queda. A gravação é interrompida e 15 segundos depois da decolagem recomeça com o desespero das testemunhas. Então, como a gente conferiu no vídeo, há de fato um corte. Isso chamou a atenção de diversos jornalistas que falaram que coisa estranha. Alguém que vai filmar, um avião decolando, ele espera, o avião tá lá no alto, já quase sumindo para parar de gravar. Mas nesse caso, o cara simplesmente começa e não termina, só liga depois. O que acontece? A gente tem outra imagem aqui, que mostra em outro ângulo, o avião se espatifando literalmente no chão. Então vamos ver aqui juntos, para depois a gente comentar. Bom, meus irmãos, agora o que é que eu quero analisar com vocês? Como não dá mais pra gente falar, como a gente fez aquele vídeo, do Eduardo Campos, vocês devem lembrar, o vídeo nem se encontra mais no ar. Sempre que alguém sai da linha ou pode revelar algo comprometedor, isso é uma regra. A pessoa nunca tem muita sorte, a pessoa nunca tem muita saúde. Começa a aparecer problemas raros de saúde, começa acidentes raros também acontecendo, enfim. No caso do Eduardo Campos, eu lembro de ter mostrado uma matéria para vocês no vídeo que a gente fez, onde os próprios americanos, que é o contrário dos brasileiros, sabe o imposto que está pagando ali, referente ao produto, tem o preço do produto e o preço do imposto daquele produto, por fora. Outra coisa que o americano faz diferente do povo brasileiro é ficar sempre de olho em quanto o governo está gastando. Então, quando eles viram uma despesa adicional lá, de uma ajuda que o governo de lá estava dando ao daqui na investigação do porquê aconteceu aquilo, eles questionaram. Eles disseram qual era o interesse que eles tinham e por que pagar para que se investigasse, ajudasse nessas investigações de o porquê aquela aeronave caiu aqui. Entende, meus irmãos? Um questionamento completamente legítimo. Nós também deveríamos fazer a mesma coisa. Ora, por que, se supostamente não temos nada a ver, por que é que a gente vai mandar uma equipe nossa daqui para lá para ajudar os caras a investigar uma coisa que não é nossa? Estranho. E da mesma forma estranho, eu também destaco alguns pontos. O primeiro é que esse camarada, ele não era flor que se cheire. Ele era o tipo coroné, aproveitador barato da situação dos outros, inclusive investigado por submeter pessoas com menos condições à escravidão, e foi livrado da cara justamente por quem? Pelo Poder Judiciário. Inclusive eu quero ler essa matéria aqui para vocês. Empresário que perdeu a vida em queda de avião já foi proprietário de fazenda com 28 escravos na Bahia. Então só por isso aqui eu me atrevo a dizer quem vai julgar é Deus, mas na minha concepção ele já tá lá queimando no colo do capeta, tá certo? Uma matéria de 14 de setembro de 2021 e ela segue dizendo o seguinte: o empresário Celso Silveira Melo Filho, que perdeu a vida na queda do avião com outras 6 pessoas vítimas em Piracicaba, São Paulo, nesta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, era proprietário de uma fazenda na Bahia, onde foram resgatados 28 trabalhadores em condições análogas à escravidão em 2010. As precariedades foram constatadas segundo a apuração do Repórter Brasil, em uma operação realizada na Fazenda Taruma, em Santa Maria das Barreiras, Paraná, que contou com membros do Ministério do Trabalho e Emprego MTE, do Ministério Público do Trabalho MPT e da Polícia Federal. Na propriedade, que na época pertencia à CSM Agropecuária SA, foram encontrados 28 trabalhadores rurais vivendo em construções precárias, sem acesso à estrutura básica de sanitários, acesso à água e fiação elétrica, dividindo espaço até com cavalos e mulas. Os trabalhadores, ainda segundo a reportagem, eram submetidos a longas jornadas, das 5 da manhã às 18 horas, sem descansos regulares,
e sufocados pelo endividamento com cobranças de aluguel, de alimentação e até equipamentos de proteção e ferramentas de trabalho. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, meus irmãos. Isso, infelizmente, acontece também aqui no meu estado, acontece no Brasil todo. Esses camaradas compram terras, principalmente em situações onde o povo é mais miserável, onde o povo é mais pobre. Eles adoram isso. Por exemplo, compra de voto aqui acontece como? Com um caminhão d'água, com distribuição de cesta básica. Muitos vereadores fazem carreira, entram na política literalmente, comprando as pessoas dessa maneira. Elas não têm condições, não dá nem pra gente criticar. Então esses caras vão, compram terras produtivas e colocam as pessoas para trabalhar lá e cobram o aluguel da dormida delas de lá. Cobra o prato de comida que dá, cobra uma luva que deveria ser fornecida justamente pelo trabalho, ele mesmo deveria ser obrigado a dar, ele cobra por isso. Tudo ele cobra, igualmente faz aqueles caras que levam as meninas pra fora. Tem aqueles camaradas que dizem, olha, vem pra cá pra você ser modelo. E a menina vai e desde a hora que ela entra no carro, ela já começa a dever a ele, vai tudo pro papel. Então elas ficam por lá vendendo o corpo pra conseguir simplesmente sobreviver. E não pode nem sair porque tá devendo. Esses caras fazem a mesma coisa. E esse foi pego fazendo isso. E um cara que faz isso com outro ser humano não é nada mais, nada menos que um maldito. Olha essa parte que é bem interessante. De acordo com a Repórter Brasil, Celso Silveira Melo Filho já figurou como réu em processo criminal, como responsável por casos passados de trabalho escravo, em flagrantes, flagrante, meus irmãos, feitos nos anos de 99 a 2000. Na época, o empresário foi acusado por causa de infrações em áreas de Vale Bonito Agropecuário S.A., que já fez parte da lista suja do trabalho escravo entre 2003 a 2005. Celso era irmão de Rubens Ometo Silveira Melo, conhecido também como Barão da Consa, gigante sucro-alcooleiro, que também chegou a ser inserida na lista suja, mas acabou retirado por meio de liminar judicial. O Brasil é assim, os caras são pegos em flagrante e ainda o juiz vem e diz, não é bem assim não, eu vou soltar e pronto, quem manda sou eu. Entende, irmãos? Então não era nenhum santinho, não era nenhuma boa pessoa. Por aqui você já tem ideia, eu coloquei as imagens, você viu. Esse é o tipo de cara que ele era, tá certo? Então, Davi, foi um castigo de Deus? Você acha isso? Bom, meus irmãos, antes da gente entrar pro lado espiritual, vamos continuar no físico. Uma coisa que reforça o que eu digo pra vocês, que todos os assuntos que revelam alguma coisa desse sistema podre que está aí, alguém que está prestes a fazer alguma cagada, ele acaba assim, salta aos nossos olhos. É um fato para quem está desperto. E por que eu digo que esse é um desses casos? Bom, eu quero que você escute esse trechinho da matéria, que é uma coisa que a mídia não tem dado muita importância, mas eu separei, sabe? Como eu sou aqui paranoico, vamos dizer assim, eu prestei atenção nessa parte da reportagem. Escuta. A bordo estavam 7 pessoas. O empresário Celso Silveira Melo Filho, de 73 anos, acionista de uma empresa da área de geração de energia. Acionista de uma empresa responsável por geração de energia. Isso automaticamente me acende uma luz na cabeça, meus irmãos, porque eu não consigo deixar de associar a esse nosso outro vídeo que está aí no ar. Inclusive foi um sucesso de views. Muito obrigado você que nos prestigiou com a sua presença, que compartilhou. Você literalmente é mais um guerreiro nessa luta, meus irmãos, para despertar as pessoas. E nesse vídeo nós apresentamos uma matéria muito extensa, mostrando que o que eles querem fazer cobrando tarifa vermelha dos consumidores, que vai levar uma conta de R$1.000 para R$1.500, é proposital. Estão alegando que está faltando água. Já mostramos que nesse vídeo, esse ano é o 4º em chuvas. Então se não teve essa bandeira vermelha no ano que foi 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, porque aquele que ficou em 4º lugar, em melhores chuvas, tem que ter bandeira vermelha. E aí a gente explica tudinho nesse vídeo, se você não viu, veja. E eu vou botar o trechinho de um deputado já está abrindo, querendo abrir uma investigação em cima disso, dessas empresas a qual o empresário que caiu no avião fazia parte, tá certo? E caiu, ó, olha que coisa, e o cara queria abrir uma investigação. Preste atenção, vê se você junta um mais um aí, meu irmão. Eu acabei de descer da tribuna da Câmara dos Deputados. Fiz uma denúncia gravíssima contra as empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Elas estão esvaziando os reservatórios de água no Brasil. Sabe por quê? Para cobrar a energia mais cara, para entrar na bandeira vermelha, que vai custar agora 20% do seu talão de energia. E aí nós levantamos. Por que isso não acontece na seca nos Estados Unidos? Não acontece na África, é só no Brasil. E também uma ação criminosa para que as termoelétricas possam ser colocadas em operação para ganhar dinheiro do povo brasileiro.
eu estou entrando com a representação do Ministério Público Federal e outra da Polícia Federal para apurar essa grave denúncia e convocar a ANEEL do Parlamento. Então, quer dizer, estão querendo mexer aí, e você sabe que no Brasil é assim, mexeu, meu irmão. Levantou o tapete, um pouquinho que seja, vai ver muita barata debaixo desse tapete. E aí ninguém sabe o que essas baratas são capazes de fazer para não serem pegas em flagrante. Será que você me entende, meu irmão? Será? Então eu não posso dizer com todas as palavras, eu posso apresentar os fatos para vocês. Infelizmente qualquer coisinha é teoria da conspiração, é irresponsável, olha o tanto de inscrito que ele tem, é quase 600 mil e ele fala um absurdo desse sem provas. Então eu estou mostrando aqui algumas coisas que você pode fazer a ligação. Eu tenho certeza que esse público que já me acompanha é capaz de fazer isso. E eu quero ver, inclusive, nos comentários, meus irmãos. Faço questão de ler, porque isso também ajuda quem está chegando agora a entender. Outro ponto, que agora sim a gente vai levar para o lado místico da coisa, sempre que a gente vê alguma coisa com o dedo da elite, ela envolve um misticismo. Sabemos que o número de vítimas foi 7, exatamente 7. Isso por si só não quer dizer nada, mas o número 7 ele é considerado mágico e perfeito. Para você ter uma noção, o número 7, biblicamente falando, é o da perfeição. Tanto é que Deus abençoou o 7º dia e o reservou como sagrado. Nós sabíamos que deveríamos trabalhar 6 dias e descansar o 7º, assim como Deus fez. Então, o 7º dia ele é destacado. O 7 também ele é o número da plenitude cíclica do hebraico antigo. O número 7 é mencionado 323 vezes na Bíblia. Em Apocalipse, só para a gente ter uma noção melhor disso, por João, ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando o último selo for quebrado, ou seja, o 7º, a história terá chegado ao fim e o grande julgamento terá início. Os 7 machos e as 7 fêmeas eram os animais de cada espécie que Noé deveria colocar em sua arca. O número 7 tem um significado mágico em toda a parte. Os japoneses descobriram os 7 deuses da felicidade. Roma erguia-se sobre 7 colinas. Os antigos enumeravam as 7 maravilhas do mundo, atravessando os 7 mares, 7 léguas submarinas, Boeing 747, Agente 007, 7-Up, a ordem dos elementos químicos, os 7 anões, os 7 eventos, o raio branco se decompõe em 7 cores, as 7 pragas do Egito, as 7 cores do arco-íris, o gato tem 7 vidas, as 7 notas musicais, trancado a 7 chaves, significando também os selos que prende o próprio capiroto. Bola 7, o homem dos 7 instrumentos. Na China, por exemplo, né, o país do pastel de vento e do flango frito, a alma precisa de 7 unidades de tempo para ficar livre do corpo. Para os egípcios, o 7 era o símbolo da vida eterna. Não tem múltiplos nem divisores e por isso é puro e essencial. Tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui, mas lembrando um pouquinho dos donos do mundo, aquelas máquinas de caça-níquel, elas dão um prêmio maior quando você consegue o 777. Segundo a crença deles, eles acreditam que você repetindo o número por várias vezes, você consegue ampliar a força dele. Então quando eu vejo todos esses elementos, e não estou dizendo que é porque tem 7 no meio, não estou dizendo nada disso. Mas quando eu vejo vários elementos desse, envolvendo um cara no mínimo polêmico, e principalmente bem perto de se abrir uma investigação em cima dessas empresas que vão faturar milhares de reais, bilhões de reais, eu acho estranho, meus irmãos. Não estou dizendo que aconteceu nada. As autoridades ainda vão dizer o que pode ter sido, mas sinceramente, meus irmãos, digam eles o que disserem. Eu só sei de uma coisa, que eles julgam que muitas coisas nós, o povo, não devemos ficar sabendo. E ponto final. E por assim só fica. Vejam, né, quem são as nossas máximas autoridades aqui no Brasil. Antes o povo ainda era enganado, né? Não, mas tem lá pessoas, eu não sei nem o nome do juiz. Hoje todo mundo conhece mais, né, os juízes do STF, por exemplo, do que os jogadores da seleção. Evoluímos nesse ponto, mas infelizmente isso também está sendo usado hoje como jogada política. Então, meus irmãos, eu não sei se eu vou voltar a falar desse assunto, mas eu tentei aqui ser o mais claro possível. Tentei aqui fazer uma verdadeira manobra para conseguir mostrar esse meu ponto de vista para vocês, que é cada vez mais fora do politicamente correto, né? Cada vez tem ficado assim, mas eu só digo isso para vocês, meus irmãos. Nada acontece por acaso. E é incrível que, acredite você ou não nessas coisas, toda vez que alguém está prestes a ser comprometedor, seja por vontade própria ou porque vai cair mesmo, coisas estranhas costumam acontecer, seja na saúde da própria pessoa, ou seja dessa forma
por pura coincidência, por puro acaso. Deixa aí sua opinião, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Lembre-se, meus irmãos, ora, porque a nossa luta não é apenas física, mas era espiritual, como nosso mestre Yahushua, ou Jesus Cristo, como a maioria chama, já nos falou. Fiquem todos com Deus e agora sim, fui!